Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro, eu queria tratar com vocês de um tema, bem delicado, pois envolve emoções, envolve sentimentos, e aqui o título é Personificações e Outras Aparições. A quem Satanás irá personificar? A quem irá fazer aparecer, como aqui é descrito? O autor da lição aqui, ele mencionou é, o livro Grande Conflito. Inclusive você pode encontrar a mesma expressão no livro História da Redenção, Eventos Finais, Primeiros Escritos. Leia esses livros onde fala sobre essa questão. Porém, eu endosso aqui o Grande Conflito. Lembre-se que eu falei para vocês que o capítulo 32, 33 e 34, eles são de suma importância para a compreensão da lição dessa semana. Uma vez que ele fala sobre os ardis de Satanás, é o homem imortal, e o outro oferece o Espiritismo alguma esperança. Eu estou ressaltando, irmãos, isso aqui, eu falei isso nessa semana já umas 3 vezes, mas eu quero que você se atenha a esses capítulos, pois é de grande importância para a compreensão e o esclarecimento no tocante ao assunto dessa semana que estamos tratando sobre os enganos de Satanás. Se tem algo, irmãos, que Satanás tem mais temor, é quando a gente se familiariza com os seus enganos, quando a gente começa a tomar conhecimento com mais propriedade das suas sutilezas, dos seus ardis, da maneira como ele quer enganar. Por essa razão que ele tenta enganar. Por essa razão que é descrito, ele é chamado de arqui-enganador. Arqui de maioral, do supremo, de maior de todos, do chefe, do líder, e enganador, ou seja, aquele que mais engana, o que é o mestre no engano, aquele que tem habilidade em enganar, astucioso, arte de enganar. Então ele tem esse título pela personalidade que ele adquiriu após sua expulsão. E até quando estava lá, porque enquanto ele esteve no céu, ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos, como fala o livro do Apocalipse. Então assim, se essa parte que ele conseguiu tirar de lá, e a Bíblia fala que foi com a sua cauda, e Isaías capítulo 9 fala que a cauda é um engano, então a maneira pela qual ele conseguiu tirar os anjos do céu foi unicamente através do engano. Jamais, irmãos, Deus tinha o caráter que Satanás transpareceu no céu, mas essa foi a forma que ele conseguiu ludibriar os demais anjos e trazê-los aqui a esta terra. Ou seja, primeiramente ter sido expulso de lá, em seguida ter sido lançado para um mundo que escolheu o pecado, e o mundo foi o nosso planeta. Mas agora aqui, o verso que está na lição, na pergunta, é o verso 14, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 14 e 15. Esse verso, irmãos, é o verso que, na verdade, foi utilizado para o texto para memorizar, quando se fala que o inimigo ele se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele tem esse poder para poder transparecer aquilo que ele não é. Por isso que a capa da lição é máscara, É você transparecer algo que você não é na verdade. E Satanás faz isso para alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. Antes de lermos o texto de Efésios, eu queria ler com vocês, irmãos, pelo menos alguns textos do livro Grande Conflito, que eu separei aqui, para mostrar para vocês algo referente a isso. Não vai ser fácil se livrar dos enganos de Satanás se a Bíblia, na verdade, não for a nossa armadura, como é mencionado aqui no capítulo 6 de Efésios. E para isso, o que nós precisamos fazer? Nos relacionar cada dia melhor com a sua palavra. Se nós crermos que a imortalidade do ser humano ela é condicional a uma aceitação a Cristo, e só será concedida quando ele voltar, estaremos protegidos por ele, pois o Espírito Santo nos fortalecerá e solidificará a nossa fé e nos deixará firmes para com aquele que vai vir. Se, porém, cremos o contrário, que a imortalidade do ser humano ela é incondicional e que, na verdade, todos já a têm, e que a pessoa, quando morre, vive de alguma outra forma, com certeza não seremos vencedores nessa batalha. Por isso que o conselho de Paulo é que nós nos vistamos, Vistamos, no caso, que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. E ele fala toda a armadura porque, embora o texto fala sobre capacete, espada, escudo, sandálias, que são utensílios que um soldado romano utilizava, e alguns usam essa expressão, uma vez que Paulo também era cidadão romano, e usava aquilo como ilustração, mas é bem provável que Paulo estivesse fazendo alusão a um texto de Isaías, no capítulo 59, e o verso 16 e 17.
Muitos acreditam que ele usou aqueles elementos ali para fazer com que a sua carta aos Efésios tivesse mais importância. Então, Paulo usa o texto de Isaías 59 e o verso 16 e 17 para fazer menção à armadura. E por que essa armadura? Essa, irmãos, é a armadura de Deus. Não tem armadura romana que vença o pecado. Não tem armadura romana que possa lhe proteger dos dardos inflamados do inimigo. Só a armadura de Deus, para que possa estar firmes com ela. Então, diante dessa armadura, diante desses utensílios, me permita ler com vocês aqui o grande conflito, na página 552. E, por favor, se a sua página for outra, leia o capítulo 34, tá? Desse livro. E deixa eu ler para vocês aqui esse ponto. Fala assim, ó. Os anjos decaídos que executam suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos, ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos. O príncipe do mal sobre eles exerce sua influência fascinante. Olha o que ela diz mais. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigos, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso aqui, irmão, é muito forte. Olha o que é que fala mais na página 557, e aqui é onde o autor menciona: os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra. Negam a origem divina das Escrituras Sagradas, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou a menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado como desprezo ou rejeitado como obsoleto, ultrapassado. Aqui mais diz assim, ó, e para substituir a palavra de Deus, ele existe, ele agora manifesta, ele realiza, na verdade, exibe manifestações espíritas. É por essa razão, irmãos, que eu peço para que vocês tomem cuidado. Se ele vai fazer com que Cristo o apresente em vários lugares, não em todo lugar, porque o texto sagrado nos fala que quando Cristo aparecer, o verdadeiro Cristo, assim como o relâmpago que nasce no Oriente e se mostra até o Ocidente, todo olho verá, então toda a terra verá a volta de Cristo. Satanás transparecerá a sua volta, porém de maneira em alguns lugares. Ele não é onipresente. Ele vai fazer com que se apresente em alguns lugares. Usará o tom de voz semelhante, abençoará ou proferirá uma bênção como ele faria no passado e ainda por cima fará milagres para fazer com que muitos acreditem. Então, o próprio Cristo disse, né? E se vocês ouvirem dizendo, eis que ele está em tal lugar, não saia para vê-lo. Se disserem que ele apareceu em outro lugar, não vá ao seu encontro. Pois assim como um relâmpago, e aí ele continuou o texto, como eu já mencionei, que nasce no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Eu apelo aqui a você, irmãos, que você se vista de toda a armadura de Deus. E o texto sagrado no verso 14, que eu achei interessante, do capítulo 6, ele pede para que a gente seja cingido com a verdade. Lembre-se do texto de João 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe outra verdade, senão a verdade fundamentada nesse livro sagrado chamado Bíblia. E eu apelo para que você leia, irmãos, ela com todo o afinco, leia da verdade com espírito de aprendizado, com desejo de conhecimento. Faça com que a palavra de Deus se manifeste a sua vida, de maneira que a promessa de Cristo, quando fala assim, e ele vos enviará o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que lhe guie em toda a verdade. Se o Espírito Santo é o inspirador das Santas Escrituras, ele não pode ser inspirador de outra crença contrária a ela. Ele só confirma o que já deixou revelado através dos seus profetas, dos seus apóstolos, através dos seus servos. Como a própria Bíblia nos fala, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os segredos, irmãos, estão aqui na palavra de Deus. A revelação está contida em toda a Bíblia, então façamos uso dela, para que através dessa verdade, ao conhecê-la, ela nos liberte das ciladas astuciosas
do inimigo. Que Deus, portanto, nos solidifique a fé e que nos revistamos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes diante dos seus enganos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos e, acima de tudo, Senhor, obrigado pelo entusiasmo que Teu Espírito Santo nos concede de buscarmos em Ti unicamente a fonte da verdade. Mesmo que nossos olhos, Senhor, venham contemplar, venham visualizar pessoas ou a aparência de pessoas que morreram, que a Tua palavra, Senhor, nos fale com tanta força, nos fazendo lembrar que os mortos nada sabem. Como Jó mesmo mencionou, os mortos não voltam para o seu lar e os mortos não aparecerão novamente, a não ser quando Cristo voltar, através da ressurreição e a volta de Cristo. Que esses sofismas, Pai, do inimigo não venham trazer distúrbio, não venham trazer problemas em nossa mente, não venham trazer confusão. E aos nossos inscritos, Pai, a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor os proteja com o Teu Divino Espírito Santo, os guarde do mal e nos conceda, assim, a bênção do discernimento da Tua palavra, pois este mundo jaz na mão do maligno e jaz no sentido de que a maioria se deixam ser enganados pelo inimigo. Mas, por favor, Pai, alimenta-nos com a Tua palavra e nos faz fortalecer a fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pela sua visualização, obrigado pelo seu comentário e dê o seu like se esse vídeo for interessante para você. E que Deus muito te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Até logo.